Nós temos 1.370 tipos de empresa distintos no Brasil. Isso só de quinais primários. Em 2023, 3,1 trilhões de crédito disponível para ser originado por conta das questões de compulsório e tal, que não foi originado. Significa que os bancos não querem originar esse crédito? Pô, o banco vive de vender dinheiro. O dado transacional do PJ não diz nada sobre o comportamento do PJ. O que diz quem é aquela empresa não é o quanto ela fatura, é o como ela gasta esse faturamento. Só pra você ter uma ideia, 85% das pequenas e médias empresas não sabem o que significa fluxo de caixa. É começar o jogo muito atrás, né? Exatamente. É um negócio essencial. A TIN é um agente de inteligência artificial que te entrega tudo isso. Então a gente não precisa imaginar os carros voando para isso acontecer. Isso já é uma realidade. A gente não tem risco de ter trash in, trash out. Como a gente faz esse processo de enriquecimento 100% dentro de casa, sem precisar que o usuário faça nada, eu consigo entregar valor para os dois pontos da cadeia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Money Podcast, nosso podcast favorito para falar com quem constrói produtos financeiros. Então a gente está abordando aqui diversos pontos de vista diferentes da indústria e a gente continua ampliando o escopo, não só tratando de Open Finance, como vocês estavam acostumados a ver, mas olhando para outros temas e é o que vocês vão continuar acompanhando nessa nossa nova trajetória. Eu sou o Gabriel Pereira, sou fundador da Let's Media e agora da Let's Money também, e tenho atuado aí diretamente para realmente trazer essas pessoas-chave e contar essas histórias dos bastidores da nossa indústria financeira aqui no Brasil e também do mundo, tá? Hoje a gente vai falar de um mundo que eu já falei várias vezes aqui, que eu gosto muito, que é o mundo PJ. É sempre bom nos atualizar do que está acontecendo no motor do país, né? Então a gente tem ali, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de economia, a gente fala da situação do povo no Brasil, muito passa pelas PMEs, pelas empresas que realmente fazem toda essa movimentação da economia. E hoje eu trouxe um cara que é expert aqui no assunto, já esteve aqui outras vezes, vai contar um pouquinho da sua trajetória, a gente já falou, mas a gente vai abordar um pouquinho do momento atual da pessoa jurídica no Brasil, o que está sendo pensado nisso, quais são as oportunidades. A gente vai falar bastante aqui da aplicação de Open Finance, gestão, mas enfim, vou deixar a conversa rolar e fiquem aí, já pode mandar esse episódio para quem trabalha contigo na área de PJ, para quem você conhece, que com certeza vai ser um baita episódio. Ele é fundador, né, cofundador e CEO da Celero. Quero te agradecer por mais um episódio. Você está aqui com a gente, João. Seja muito bem-vindo. Não, eu que agradeço a oportunidade. A gente está quase virando sócio já, né? Mas, cara, para nós é sempre um prazer estar aqui, bater um papo e principalmente falar sobre PJ, né? Que a gente até estava comentando. Sei lá, Febraban-Tech, principal evento de tecnologia bancária da América Latina e tudo mais. Você vai olhar quantas agendas falam especificamente sobre PJ. É muito pouco. Então, realmente é carente desse espaço, né? De conteúdos voltados ao mercado PJ que podem gerar insights, podem gerar desenvolvimento, pode gerar muita coisa. Eu vou começar fazendo o seguinte. A gente gravou a entrevista do documentário, né, do Open Finance. Muitas dessas entrevistas eu tenho completa, a gente não conseguiu usar tudo. E em algum momento eu penso em liberar isso aqui para as pessoas também consumirem. Mas tinha uma pergunta que eu tinha te feito na época e eu queria repetir, que é o seguinte. Como é que está o cenário PJ hoje? Por que talvez não tenha tantas pessoas atuando nele? Por que talvez a gente não veja tantas palestras ou, em alguns momentos, tantas empresas oferecendo soluções? Especialmente no Open Finance, isso talvez está mudando um pouquinho, que eu estou vendo alguns cases a mais acontecendo e tudo mais, mas é um movimento muito tímido se você pensar que na Europa, no Reino Unido, né, o PJ ele tem mais relevância até do que a PF em muitos dos relatórios de impacto. Queria ouvir um pouco de você, por que você acha que a gente tem atacado isso, dado que é um problema grande pra caramba, o movimento da economia toda no Brasil? Como é que é a sua visão? Assim? Eu acho que são vários pontos. O primeiro é a complexidade por trás do PJ. E quando a gente está falando da complexidade para o mercado de banking, né, desde o onboarding dessa empresa. Então, a gente não consegue repetir, até agora a gente não conseguiu repetir o movimento de digitalização que aconteceu com o PF, lá de 2015 para cá. Com o PJ acaba sendo muito mais complexo, porque tem questão de firmas e poderes, tem todos esses fatores que estão relacionados, que o pessoal está tentando literalmente que quebrar pedra. Não existe um benchmark que qualquer instituição consiga fazer com uma instituição gringa, porque a complexidade do ambiente de negócios brasileiro ela é enorme.
Então, por exemplo, tipos de empresa. Nós temos 1.370 tipos de empresa distintos no Brasil. Isso só de KNAIs primários. Se a gente for pegar os KNAIs secundários, então não faço ideia de quanto é esse número, mas naturalmente é maior. Então, a gente tem o fator da complexidade. Aí a gente tem um fator que é o comportamento. O PJ tem lá a sua empresa, ele não consegue produtos bancários para sua empresa. O que ele faz? Uso da PF. Então, o PJ está monetizando o mercado de alguma forma. É a melhor forma? Provavelmente não. Uhum. Tem muitos estudos que indicam, inclusive, que a utilização desses produtos PF na PJ não são calibrados para você conseguir manter uma margem, por exemplo. Então, às vezes, no desespero, o pequeno empreendedor vai lá e pega um cheque especial para pagar a folha, que é conta primordial ali de uma empresa. Beleza, ele vai ter que lidar com uma taxa de 10, 8, 12, dependendo de com quem ele se relaciona e do tipo de relacionamento que ele tem. Que pequeno negócio que vai conseguir sustentar uma margem para cobrir, além de tudo envolvido, mais 10 ou, enfim, quantos por cento esteja relacionado. E isso é muito comum. É mais um sócio. É mais um sócio indireto ali no negócio. E aí, esses diversos fatores eles vão representando a mortalidade dessas empresas. E aí a gente tem um outro ponto, né, que as empresas elas quebram, em sua grande maioria, dentro dos 5 primeiros anos, mas até os 3 primeiros anos tem uma arrebentação muito grande também. E aí quem que quer correr esse risco? Porque a PME tem a dor do crédito. Ela precisa acessar o crédito. É uma das maiores dificuldades. A maior dificuldade, top 3 ali, 2 é gestão financeira e acesso a crédito. E aí você tem um mercado lá com, em 2023, 3,1 trilhões de crédito disponível para ser originado por conta das questões de compulsório e tal, que não foi originado. Significa que os bancos não querem originar esse crédito? O banco vive de vender dinheiro. É óbvio que ele quer. Mas com que tipo de informação? Então, você tem uma complexidade do mercado, você tem a falta de conhecimento da grande maioria das empresas sobre qualquer aspecto de gestão. Aí a gente tem essa dificuldade de conseguir consumir dados qualificados porque essa empresa não gera dados qualificados. E por fim, você tem um mercado financeiro que não consegue endereçar as dores dessas empresas porque ele não consegue conhecer essas empresas. Justo. Aí como é que você vai fazer qualquer movimento de digitalização nesse mercado? Como é que você vai fazer qualquer movimento de atração nesse mercado? Por isso que a gente não tem nenhum protagonista. Então eu acho que esses os componentes que fazem a gente ter a percepção que o PJ está engatinhando. Por trás dos bastidores, que é onde a gente atua, a gente sabe que tem muita iniciativa. Muita iniciativa, e eu acho que a gente vai até falar um pouco sobre isso. Mas o fato é que o PJ é complexo. Então isso dificulta a entrada de novos players no mercado, isso dificulta as próprias instituições financeiras aplicarem qualquer tipo de inovação, porque precisa resolver o business as usual antes. Uhum. E hoje a gente está em um cenário que a gente vê os nichos sobrevivendo, vamos dizer assim, ganhando destaque, né? Então, você vê uma verticalização, você tem um setor onde uma indústria passa a dar crédito para quem está na cadeia de produção dela, porque ela resolve algum desses problemas que você falou, diminui a complexidade, porque ela escolheu só um nicho, ela eventualmente ela conhece mais daquele negócio, então ela tem uma outra visão de quem está no mercado, e eles tentam, de alguma maneira, a indústria sozinha, junto com o parceiro financeiro, etc., montar nisso. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, vamos pegar aqui, para quem ainda não conhece a Celero, fazer esse overview da atuação de vocês, enfim, das parcerias. Acho que da vez que a gente conversou para agora, tinham vários casos que não poderiam ser contados, mas agora já tem esses nomes públicos. Acho que é legal dar essa visão geral para quem está nos ouvindo também. Legal. Bom, a Celero ela nasceu como uma solução para pequenas e médias empresas. A gente percebia o gap que existia no mercado no aspecto de gestão, de fluxo de caixa. Só para você ter uma ideia, 85% das pequenas e médias empresas não sabem o que significa fluxo de caixa. Começar o jogo muito atrás, né? Exatamente. É um negócio essencial. E até no outro episódio a gente contou de onde veio o insight e tudo mais. Até quem estiver assistindo isso, que na minha cabeça tem um link. Não, mentira. A gente vai deixar o link do outro episódio, que foi muito legal porque a gente estava falando do case especificamente
do Sicredi, mostrando ali também como é que essa lógica funcionava por trás para que com os dados de Open Finance, enfim, os dados financeiros ali, você pudesse gerar essa visão diferente de caixa para ajudar no dia a dia desse empreendedor, né? Isso. E aí, o que fez a gente mudar de estratégia? Né? Hoje a gente não atende mais nenhuma pequena empresa diretamente, a gente só atende instituições financeiras e parceiros, porque nós descobrimos que cerca de 6% das empresas brasileiras apenas utilizam algum tipo de software de gestão de fluxo de caixa. Tem um número um pouco maior de empresas que usam, às vezes, um RP ou um PDV, só que só para a função PDV. Até porque se você sair perguntando para qualquer empresa e quanto ele fatura, provavelmente ele vai saber um centavo. Agora, o quanto custa a empresa dele? Qual é o ponto de equilíbrio dele? A maioria não sabe. Não sabe nem o que significa isso. Então, é muito subutilizado as ferramentas disponíveis no mercado. De quando a gente conversou para agora, eu já tenho uma planilha. Já melhorou aqui a planilha. Mas a gente está justamente nesse momento aqui de ajustar um sistema para a coisa acabar de rodar. E mesmo tendo conhecimento, etc., primeiro, eu não tenho um braço suficiente para olhar isso, porque uma pessoa especializada nisso também é cara. A pessoa que às vezes eu consigo pagar, talvez não é ela que vai conseguir resolver sozinha, aí eu tenho que entrar mais. E na lista de coisas que eu tenho para fazer, cara, certamente nas dores que eu tenho, essa não é a principal. E aí, assim, vai indo. E é um negócio que, cara, pô, fiz administração, tive contato com isso, já fiz em outros lugares e tudo mais. E aí eu imagino isso para uma pessoa que ela nem sabe o que ela está deixando de ter de benefício por não ter uma gestão financeira melhor e tal. Isso. E a nossa grande tese é justamente que ele não precisa fazer. Então, a solução de um dos lados entrega a possibilidade da instituição financeira ou do parceiro que queira contratar a Celero, das PMEs da cadeia, elas não precisarem realizar essas rotinas para a gente poder colher dados qualificados sobre o fluxo de caixa. Então, lá para a PME ou para a empresa, a gente aprendeu que tamanho não significa maturidade. Até para algumas empresas um pouco maiores, elas não vão precisar fazer esse processo que você está relatando que é um problema. Cara, não tem tempo, você ainda tem o conhecimento. Então, imagina o caso do pessoal que não tem o conhecimento, não tem o tempo, não tem nem noção que existe. E aí, o que acaba acontecendo? 72% dessas empresas acabam utilizando exclusivamente o Internet Banking para fazer essas rotinas. Então, a nossa estratégia ela foi um pouco diferente. Muita gente do mercado fala, não, vamos trazer o banco para dentro do software. Uhum. Só que é um mercado muito pequeno. Não é um universo de 20 e tantas milhões de empresas. Faz sentido. É um universo de 6% das empresas. Talvez hoje esteja um pouco mais. É um dado de alguns anos atrás, mas... não dá para você assumir que não estão usando mais software porque o banco não está lá dentro, né? Exato. Aí a gente pensou, cara, é mais fácil a gente levar o software para dentro do banco. Mais fácil entre largas aspas, pelo amor de Deus, minhas olheiras não são de graça. Mas aí a gente consegue se diferenciar, porque a gente já tinha os algoritmos de enriquecimento dos dados. Só que quando a gente atendia o PME direto, a gente não tinha as conexões com as credenciais da instituição financeira e tudo mais. Então ele precisava bater foto dos documentos, por exemplo. Hoje, uma instituição que contrata a gente consegue extrair esses dados automaticamente. É até uma certa briga, entre aspas, de conceito, que é o Embedded Finance versus o Beyond Banking, né? Que é essa brincadeira assim, do que é mais fácil, né? Eu vou embutir as finanças em outros lugares ou eu vou trazer coisas além das finanças para dentro de cá. E eu consegui viver um pouco isso de perto na época ainda que eu estava no Itaú, porque eu já vi essa história do Embedded Finance surgindo e tal. E foi lá que eu fui ter contato pelos primeiros conceitos com Beyond Banking, etc. E hoje o negócio está super difundido, assim, essa dualidade aí nessa escolha, né? Porque no fim do dia, quando a gente está falando da vida desses empreendedores e tudo mais, o que a gente sabe, né? Primeiro, ele não tem tempo. Segundo, ele não tem noção do tamanho da responsabilidade dele, muitas vezes. A maciça maioria começou a empreender por necessidade, não por necessariamente uma oportunidade. São uma maioria considerável que começa sem ter dinheiro para fazer o negócio. Então, o próprio fluxo de caixa precisa gerar o sustento
do empresário e de quem mais está envolvido desde o dia zero. Exato. E isso é muito difícil de se fazer. Independente de qual seja o segmento. Pode ser indústria tradicional, pode ser um comércio. Cara, você conseguir ficar superavitário já no primeiro mês... Foi o que a gente falou mais cedo aqui, né? Eu falei, cara, quando a gente montou a Let's aqui, não foi... Pô, eu tinha um dinheiro guardado, né? Eu comecei um negócio planejado, com plano de negócio, com dinheiro pronto. Cara, era com o dinheiro que entrava. Assim. Financiamento pelos clientes, né? Às vezes tem gente que... Agora o mercado mudou bastante, né? Mas até 2019, 2020 estava meio fora de moda fazer isso, né? Mas hoje em dia, cara, o cliente tem que bancar a conta. Total. Mas aí vamos lá. O que eu acabei de falar aqui. O fluxo de caixa precisa ser positivo desde o primeiro mês. Ele nem sabe o que é fluxo de caixa. Então, o que resolveria o problema? Educação, lógico. Mas vai demorar muito tempo para a educação conseguir resolver esse problema. Então a gente falou, cara, a gente precisa fazer pelos empresários e pelas empresárias. Então nós desenvolvemos os algoritmos de enriquecimento automatizados com uma IA proprietária nossa. Lógico, para você construir qualquer modelo, tem muito trabalho por trás. Então, foram mais de 3.800.000 regras criadas manualmente por um time de analistas financeiros que seguiam uma padronização contábil gerencial. E você me falando, já são quase 10 anos, né? A gente vai completar 9 anos agora em outubro. Então, quando a gente decidiu fazer essa migração de estratégia, foi mirando nesses 72% do mercado e apostando muito na conveniência. Se eu gero conveniência, eu consigo influenciar comportamento. E tem um ponto que eu acho que é até mais importante, que é o fato de entrar numa rotina pré-existente. Porque principalmente depois do Pix, a gente já tinha um comportamento que as PMEs têm em média 4 contas correntes aqui no Brasil. Porque aquela lenda urbana, acho que a gente até falou no outro episódio, que não sei quem começou, mas é um fato que contaram para as empresas que quanto mais relacionamento bancário ela tiver, melhor para conseguir crédito. Isso. O que não faz o menor sentido. Mas é o comportamento que essas empresas têm. Então, a gente vai somando isso, vai colocando tudo numa bacia, você vai vendo que vai saindo fumaça e não vai encontrando solução. Só vai piorando o negócio. Só que o daily banking está amplamente dentro da rotina, mesmo de um empresário que não faz controle, que não sabe o que é fluxo de caixa. Ele tem conta para pagar todo dia. E ele tem dinheiro entrando na conta o dia inteiro. Não é mais como era antigamente, que ele tinha lá 2, 3 entradas por dia, e aí tinha lá os seus pagamentos que ele podia organizar para datas específicas e pronto. A rotina bancária dele estava, de certa forma, organizada. Agora não. É dinheiro entrando o tempo inteiro. Cada venda que ele faz no Pix, ele está entrando e ele está vendendo almoço para pagar a janta. Então, essa rotina, ela acaba sendo muito estressante. E aí é aquela história, né? O padeiro que abriu a padaria para fazer pão acaba virando o cara do financeiro da padaria. E ele passa o dia inteiro dentro do internet banking. Abrindo 4 internet bankings e mandando dinheiro de um lado para o outro, porque tem um banco que um mês ele paga uma coisa, no outro mês ele vai pagar outra coisa lá, e vai tudo dependendo meio que do saldo do dia, e aí ele vai revezando mais 3 maquininhas no balcão, que uma é para passar o crédito, outra para passar o débito, outra para passar o vale. E, cara, olha o tamanho da complexidade que uma empresa que às vezes não fatura 60 mil reais por mês tem para saber o que está acontecendo. Não estou nem dizendo para ganhar dinheiro, estou simplesmente para saber o que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente consegue entrar numa rotina pré-existente, a probabilidade de engajamento é infinitamente maior do que tentar criar uma nova rotina. E quando a gente coloca a nossa solução dentro dos canais proprietários, a gente está entrando numa rotina pré-existente e está gerando conveniência. Então, esses foram os principais fatores que fizeram a gente se concentrar numa solução para o mercado financeiro, e a gente até vai discutir um pouco, né, até a possibilidade de outros mercados, mas virar uma infraestrutura de dados PJ. Porque a gente percebeu que essa lacuna estava em aberto. A gente não tem nenhuma outra infraestrutura de dados PJ na América Latina. Então, além de uma oportunidade muito grande, a gente podia usar todo esse knowledge que a gente construiu ao longo de quase 7 anos atendendo PMEs diretamente. Pô, pra você ter uma ideia, são mais de 60 mil interações diretas de uma pessoa que trabalha na Celero com um PME na ponta. Tudo isso para entender comportamento, para entender experiência, para entender simplicidade, porque a gente precisa falar de finanças para não financistas. Então isso tem mais um quesinho de complexidade. E do outro lado, eu preciso gerar valor para o ecossistema que está me contratando. Então, por que a instituição financeira decide pagar para contratar a Celero?
por conta dessa capacidade de compreensão de comportamento, de dados enriquecidos, de ter um P&L em tempo real do que está acontecendo com o fluxo de caixa daquela empresa. Então a gente passa de um cenário onde a gente não tem nada de informação enriquecida sobre essa empresa, que a gente fica preso no modelo tradicional, que eu tenho os dados transacionais, se o Open Finance tiver com consentimento, eu tenho dados transacionais de outras instituições e vou ter lá, eventualmente, consultas a alguns birôs e, e coisas do gênero. Né? E é isso que existe para PJ. Só que o dado transacional do PJ não diz nada sobre o comportamento do PJ, diferente de um dado PF, que se eu ou você vamos na farmácia, no mercado, é farmácia, é mercado. O meu financeiro, cara, eu faço pagamento pelo Itaú hoje. O meu financeiro fica me mandando de tempos em tempos, Gabriel, o que são essas despesas aqui? Porque pelo extrato não dá para saber. Tem hora que só aparece escrito assim, CISPAG e um valor. O que é esse valor? Aí eu tenho que lembrar também, peraí. Aí eu pego o valor, o horário, falo, isso aqui, puta, era coisa do estúdio, isso aqui eu tô pagando fulano. Mas imagina que internamente a gente já tem esse desafio, se alguém que tá de fora que vai ter a menor ideia do que está fazendo. Então, imagina para a instituição entender o que está acontecendo. Então a gente organiza essa salada complexa e permite que a instituição consiga ter todos os drivers necessários para entender melhor o comportamento dessas empresas, para conseguir desenvolver melhores produtos para essas empresas, porque você consegue entender melhor as necessidades. O comportamento, o segredo para interpretar uma empresa não está ligado no faturamento. Muita gente se atém ao faturamento. Não, se eu tenho o faturamento da pequena empresa, eu vou ter garantia. Se eu tenho o faturamento da empresa, eu tenho um conhecimento minimamente sobre a parte mais importante do fluxo de caixa. E aí está um erro enorme, porque o que diz quem é aquela empresa não é o quanto ela fatura, é o como ela gasta esse faturamento. E tem diversas questões envolvidas nesse processo de gastar o faturamento que só com o transacional você não consegue interpretar. Então, o nosso papel é permitir que, de um lado, as empresas consigam ter uma experiência transacional e gerencial na mesma experiência e, consequentemente, do outro lado, a instituição financeira consegue consumir dados com 94% de assertividade. Coisa que é impossível hoje no mercado latino-americano em qualquer outra fonte. Porque, beleza, vou me conectar no ERP da empresa que está um pouquinho mais madura e que já usa o software. Existe o risco de você estar consumindo lixo. Porque você não sabe se essa empresa está na seara dos que entendem de gestão financeira ou os que não entendem. Você contrata um software de gestão, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Criar um plano de contas. Quantas empresas sabem o que significa um plano de contas? Quantas empresas sabem distinguir um custo de uma despesa? Então, qual é a probabilidade desse dado que está sendo imputado lá no software ser um dado confiável para o crédito? E outra, a padronização. A partir do momento que eu demando para o usuário, né, esse processo, não existe padronização. Cada um vai fazendo a sua maneira. Tem erros honestos, tem erro que o cara fez, né? Pode até ter autofraude, né? Se pensar aí. No Reino Unido já começaram a surgir casos de autofraude. Porque os outros modelos de BFM, sem entrar no mérito se são melhores ou são piores, mas os outros modelos de BFM, eles conectam com o software que as empresas usam, porque a maciça maioria está em países mais desenvolvidos, que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Quando você falou, era 6%, né? De pessoas que usam software. Lá deve ser muito maior, né? Não, senão era inviável uma Intuit existir, por exemplo. Porque lá, e já conectado com o contador, já tem uma cultura disso também, né? Exato. O que esses países têm diferentes do nosso? Cara, imposto é responsabilidade do empresário e ele não consegue delegar isso para ninguém e dependendo da região onde ele estiver, se ele fizer alguma besteira, ele pode até ser preso. E se não me engano, a contabilidade lá também é complexa. A nossa aqui, né, ela é uma das mais complexas, aí, principalmente para quem tem muita coisa entre estados e aí é um negócio mais difícil de apurar, mas acho que lá fora também não fica muito para trás, não. A declaração contábil ela não vai ser algo extremamente simples, apesar daqui se chamar simples, né? Mas ela é simples de arrecadar. Porque eu viro sócio da empresa e tudo que ela faturar eu recebo uma parte. Mas aí o que causa, né? O mercado
tem muitas empresas que têm uma declaração de faturamento correspondente com a realidade, mas aí não existe nenhum tipo de preocupação sobre os gastos. E aí, quando uma instituição financeira pede o balanço de uma empresa, vai ter lá, sei lá, linha de despesas diversas, centenas de milhares de reais que não correspondem a nada. Não diz nada, você não consegue extrair um indicador disso. Então aí a gente cai de novo no problema de consumir dados confiáveis. E o que eu estava falando é justamente, né, os BFMs fora do Brasil, eles se conectam com as soluções de gestão da empresa. Então, eventualmente um QuickBooks, um Tiero ou algum outro software que seja mais popular em cada região. E aí a gente já tem casos de trash in, trash out. Aí você pega uma questão que era para personalizar uma oferta para a empresa e acaba caindo num golpe. Isso atrapalha ainda mais o desenvolvimento. Então, no nosso caso, a gente não tem input manual por parte do usuário. A gente não tem risco de ter trash in, trash out. Como a gente faz esse processo de enriquecimento 100% dentro de casa, sem precisar que o usuário faça nada, eu consigo entregar valor para os dois pontos da cadeia. Legal. Tanto para o ecossistema que está contratando a gente, quanto para o usuário que vai acabar, no futuro próximo, recebendo hiperpersonalização de fato, né? Tanto de oferta quanto de experiência. Eu quero aproveitar que a gente tá fresco ainda na sua memória, o Febrabantech, ele aconteceu agora há pouco, e eu queria saber o seguinte, o que teve de bom para a PJ no Febrabantech? Assim? O que te chamou a atenção nesses dias de feira? Eu acho que a mentalidade, de novo, né? Pouco conteúdo sobre PJ, mas a mentalidade voltada a deixar de ser um ente transacional. O mercado preocupado em ser cada vez mais consultivo. Eu acho que isso, no fim do dia, é o que nós estamos falando aqui. A educação não vai conseguir resolver o problema. A gente tem que resolver o problema como? Sendo consultivo, sendo efetivamente um parceiro do cliente. Gerando um valor diferenciado para o cliente. Porque simplesmente ser o lugar onde ele entra, recebe dinheiro e paga a conta, já está deixando de ser suficiente. Principalmente para uma geração nova que está chegando. Porque a gente fica tentando decifrar a geração Z, os comportamentos, não sei o que e tudo mais. Mas no fim do dia, daqui a pouco, as empresas estão sendo tocadas pela geração Z, que tem comportamentos completamente diferentes, expectativas completamente diferentes, e elas já têm essa experiência digitalizada que aconteceu dos últimos anos para cá na PF, sendo a única experiência que eles tiveram. Eles não sabem o que é ter que esperar X dias para você receber o dinheiro que foi transferido, às vezes, da mesma instituição. Não sabem o que é um DOC. Se perguntar a diferença de TED e DOC, a galera da geração Z nem sabe o que é isso. Não, já tem gente até um pouco depois que já não tá sabendo. Não, eu tive uma crise de meia-idade quase, porque eu perguntei para alguns colaboradores lá da Celero se eles lembravam de um jogo da Copa de 2002, a galera falou que Copa de 2002, né? Então, assim, mas muito, muito em breve, e já tem diversos casos de empresários de geração Z. Eles vão ter uma expectativa de soluções muito diferentes. E a gente não está falando de algo que vai acontecer daqui 30 anos. Não, a gente está falando de algo que vai acontecer daqui. Já está acontecendo e que vai intensificar nos próximos 5 anos. Então, realmente, se o mercado ele não se preocupar em ser mais consultivo do que transacional, a gente vai ter algo inesperado acontecendo. Algumas soluções vão surgir do nada. E aí, aproveitando ainda, eu sei que na Febrabantech vocês fizeram várias ações também, queria perguntar das parcerias. A gente já tinha comentado da parceria com a Visa, e eu queria saber um pouco de outras que vocês divulgaram, né? Teve com a Experian, teve com a própria Caixa. O que esses players estão olhando diferente e por que você acha que essas parcerias também aconteceram agora? Por que agora é o momento e talvez não um pouco antes, um pouco depois, um pouco dessa sua visão? Assim? Eu acho que isso demonstra na prática que o mercado realmente está preocupado em ser mais consultivo. O segundo ponto, vender para essas instituições não é algo simples, né? Então, não necessariamente está começando agora. Começou há alguns meses atrás, elas já perceberam a necessidade de fazer algo diferente e se movimentaram para buscar alguém, um parceiro no mercado que pudesse endereçar isso.
E, graças a Deus, somos nós, né? Então, a gente já tinha o relacionamento com o Sicredi, que a gente trouxe. A gente fez até aquele episódio aqui, junto com o pessoal da Visa e com o pessoal do Sicredi, contando um pouco mais sobre o case. E a gente vem desenvolvendo muito bem. A base vem crescendo de forma bem representativa. E a gente tem tudo para conseguir fazer coisas que vão chamar a atenção do mercado lá. Bom, a Caixa, você pode imaginar que traz uma complexidade ainda maior, né? Porque... E a Caixa, só comentar, vale destacar que tomou um espaço super relevante no Open Finance, né? Sim. Ela no começo ali estava se encontrando, ainda não tinha acertado a estratégia, mas depois que acertou, eu não vou ter os números atualizados aqui de cabeça, mas no report que a gente fez sobre o último ano, cara, ela tinha crescido muito, assim, tanto na PF... quanto na PJ também já estava se movimentando. Assim, achei bem legal. E chama a atenção, né? Muita gente não sabe a complexidade de manter o business as usual da Caixa. É um negócio assustador. Ela vai para lugares onde as outras empresas não vão. Né? Praticamente todo cidadão brasileiro tem um relacionamento com a Caixa. Eu tinha essa impressão quando eu era mais novo, de que ter a conta na Caixa era uma parte do seu envelhecimento. Você amadureceu, você virou um adulto, você tem que ter uma conta na Caixa. Era meio que natural ter a conta na Caixa, assim, não era outro banco. Assim. Não, foi meu primeiro relacionamento bancário. Era isso na minha cabeça. Meu pai fez uma poupancinha pra mim lá, quando eu era criança e tal. Daí eu lembro quando chegou o cartão, ele me deu o cartão Visa, por sinal. Um Visa Electron. Cara, aquilo é muito emblemático. Então, a Caixa está presente na vida de todos os brasileiros. E ninguém para pensar na complexidade que é você estar presente na vida de todos os brasileiros. Pagando benefício, fazendo uma série de coisas que, cara, de certa forma, movimentam a economia brasileira. Então, para uma instituição dessa, que tem mais de 100 anos, inovar não é um negócio trivial. A gente tem muito orgulho de ser a primeira startup contratada na história da Caixa. Que maneiro, cara. Então, cara, isso para nós é um baita de um orgulho. Ali a gente tem uma série de surpresas que vão ser super legais no lançamento. Que eu lembro que um tempo atrás eles estavam com um edital aberto de inovação, tinha a ver com o OpenFi. Foi esse edital? Foi esse. Legal, foi esse. Foi o primeiro CPSI que a Caixa abriu. E assim, óbvio, tem coisas no processo ali de contratação que o CPSI não endereça, então a gente tem que resolver de outras formas e tudo mais, mas assim, qual que é o ponto mais importante? Olhem para o movimento. Né? Uma instituição do tamanho da Caixa Econômica Federal, da representatividade da Caixa Econômica Federal, encontrou um jeito de trazer esse processo para o PJ, para dentro de casa, porque entendeu a urgência. Então, isso dá um recado de que muita gente do mercado está olhando para esse mesmo movimento. Porque o que eu falo o tempo inteiro, né? Óbvio, a solução que a gente desenvolve, ela serve para ser um diferencial para a instituição financeira? Sem dúvida nenhuma. Mas já me perguntaram diversas vezes, se vocês continuarem nesse ritmo, daqui a pouco, se vocês fizerem um bom trabalho, tem dezenas de instituições usando a solução de vocês. E sim, a gente está trabalhando para ter um mercado onde as instituições têm as informações corretas para desenvolver os melhores produtos. E a competição deveria ser essa. E a competição está em como você usa a informação, Exato. Uma vez que já tem ela com qualidade, né? Exatamente. Que é o que acontece no mercado PF. O Open Finance no PF, ele permite que você... beleza, a experiência que eu tenho no banco A é essa, Sim. A experiência que eu tenho no banco B é essa, o produto que eu tenho no banco C é esse. E você consegue fazer o que faz sentido ali para a tua vida. Se você parar para pensar, é um movimento que, por exemplo, a própria evolução de IA generativa, etc., ela está deixando cada vez mais a parte de valor que era braçal, está removendo e ficando espaço justamente para a criatividade, para a personalização, que é onde as instituições vão acabar se diferenciando. Né? Esse é o principal ponto que a gente enxerga sobre a evolução do mercado. Então, que bom se dezenas de instituições estiverem utilizando a Celero, mas aí a gente vai ter uma condição de mercado onde todas essas instituições têm informações confiáveis e elas podem se concentrar em criar soluções que endereçam
as necessidades dessas empresas. Porque elas vão conseguir finalmente entender de fato o que essas empresas precisam, quem são essas empresas, como elas se comportam, do que elas se alimentam e assim por diante. Boa. Queria que você também falasse dos outros cases, cara. O que vocês estão fazendo junto com a Experian? Ali a gente tem um projeto muito legal ligado ao Descomplica, que foi uma iniciativa que eles lançaram para pequenas e médias empresas. Eles têm um atingimento de pequenas e médias empresas impressionante. E o grande objetivo ali é entregar uma wallet inteligente e completamente agnóstica para essas empresas do ecossistema. E permitindo diversas aplicações também, porque a Experian tem uma capilaridade muito grande, né? Então, é um projeto que vai na linha, né, de criar um super app agnóstico, só que sem tirar os players, que são os grandes atores do mercado, de cena. Porque, enfim, tem diversas questões que são estratégicas do projeto e tudo mais, que naturalmente a gente não pode abrir, mas é uma aplicação diferente e fugindo do óbvio. Porque aí você pensa, então beleza, para ter BFM obrigatoriamente tem que ser um banco, ou uma fintech, ou uma adquirente. Não. Na verdade não, e até um dos questionamentos uma das provocações do Open Finance no início era justamente a criação desses novos players, vamos dizer assim, que ele não era uma instituição financeira, né? Ele nasce e, através desses mecanismos novos, ele consegue se apoiar e ajudar. Por exemplo, você pensa lá no próprio aplicativo, na PF lá do Serasa. Você faz a contratação de vários produtos ali de instituições financeiras que são parceiras, né? Então, a ideia é que tivesse até mais players fazendo essa parte diagnóstico, que é o que eu acho que, inclusive, está um pouco em falta no mercado, né? Acho que todo mundo foi sendo abduzido para instituições financeiras e a gente não está vendo tanto, mas a gente vê um movimento desse da Serasa muito legal, a gente vê um movimento desse no Google e outros caras da Init também, que eu acho super legal, e o próprio iniciador, né, o iniciador de transação de pagamento, o ITP, ele começa a ganhar... dar poderes aí para essas instituições fazerem esse tipo de solução, né? Exatamente. E a gente não para por aí. Porque, querendo ou não, a Experian é muito ligada com o mercado financeiro. Mas a gente está encontrando aplicações em outros mercados que são completamente diferentes. Então, para a indústria, por exemplo, a gente consegue enriquecer os dados da cadeia e consegue gerar valor para players da indústria. A gente consegue entrar em outras verticais, por exemplo, como telco, que existe uma similaridade muito grande com o banking PJ e com a habilitação de contas pessoa jurídica dentro de uma telco. E o business as usual de uma telco também é tão complexo quanto o business de um banco. Manter o business as usual funcionando exige um esforço muito grande e toma conta de um recurso relevante dentro dessas grandes companhias. Então, a gente está conseguindo aos poucos provar que, a partir do momento que a gente gera conveniência, independente do ecossistema, faz sentido ter dados enriquecidos da minha cadeia. Faz sentido eu conhecer a minha cadeia cada vez melhor, independente de qual seja ela. Porque as PMEs elas estão inseridas em praticamente todas as cadeias. Todos os ecossistemas, eu vou ter PME envolvida. Então, conhecer a minha cadeia de fornecedores, conhecer a minha cadeia de clientes, num detalhe aonde eu consigo gerar um valor para ele, além de ter um relacionamento comercial, a gente está conseguindo provar que faz bastante sentido e acaba trazendo resultados que fogem do óbvio. Porque existe um mercado de crédito enorme que está na mão da indústria, por exemplo. Sim. E a gente estava, né, nessa discussão porque é o que você falou, né? Você conhece mais o cliente, você entende tudo mais, etc. E na Febrabantec eu fiquei muito na cabeça, eu fiquei os 3 dias lá no stand da BMP e fiquei louco assim com as oportunidades de crédito privado, o pessoal falando muito dos FDICs, etc. Mas, na minha visão, muito por essa lacuna que ela existe no mercado, por essa falta de informação, enfim, por todos os problemas que nos trouxeram até aqui. Mas é bem ok dizer que você tem uma oportunidade enorme ainda no crédito para fazer isso bem trabalhado e quando é PME ainda mais. Assim. E vai entrar mais uma bazuca no mercado, que é a duplicata escritural. Sim. Que a estimativa é que seja
não sei quantas vezes maior do que a antecipação de recebíveis. Isso é uma loucura. Cara, eu saí de lá, assim, eu saí dos 3 dias de Febraban-Tech, falei, meu irmão, que mané podcast, meu irmão, vou abrir um FDIC, eu vou virar banqueiro. Mas, assim, eu fiquei louco, assim, da possibilidade, da quantidade de oportunidades que tem para fazer negócios ali e que você não precisa, necessariamente, criar um Nubank. Existem várias instituições de diferentes tamanhos que conseguem entregar. E aí eu acho que entra essa briga da personalização e etc. Porque se essa instituição grande não se preparar, tem um monte de cara igual eu, que vai estar muito melhor do que eu, porque ele já está numa posição muito boa para isso, de aproveitar essas oportunidades, porque o cliente está demandando. E tem cada vez mais tecnologia, tem infraestrutura, igual no caso de vocês, que facilita isso. Você vai ver, de repente, na próxima conversa, você não vai me falar mais nome grande, você vai me falar um outro nome de um cara que pegou esse negócio e tá funcionando bem pra caramba, tá dando resultado, sabe? Então, é um momento que me deixa super empolgado, assim, de mercado. E acho que vai fazer bastante negócio grande ainda aí. E para nós, assim, tá vivenciando isso, tá participando dessa mudança grande no mercado, é algo muito gratificante, né? Porque a gente está conseguindo ver algo que a gente acredita muito acontecendo na prática. As instituições utilizando os dados que nós enriquecemos para ter tomadas de decisão de crédito, para ter tomadas de decisão das mais diversas, porque a partir do momento que você entende comportamento, você não está olhando mais só para o crédito. Você está olhando em como monetizar esse CNPJ como um todo. Então, a gente perceber, né, as instituições consumindo o nosso dado, já implementando mudanças baseadas nessas informações de comportamento, e algo que, de certa forma, ainda está no começo do movimento, então, você imagina a hora que isso estiver mais maduro. É isso que faz a gente sair de casa todos os dias, no fim do dia. Né? E falando ainda de Febraban, acho que vocês fizeram um movimento super legal, e eu vejo isso muito acontecendo lá fora, que eu estou vendo aumentar gradativamente, que são esses side events, né, que acontecem junto com o evento principal. Vocês fizeram um encontro, né? Eu queria entender um pouquinho mais como é que vocês levaram, né, no Celero Circle, como é que vocês levaram ali representantes das casas de PJ ali. Acho que se desse algum problema em PJ, tava todo mundo ali para resolver, né? A ideia foi mais ou menos essa. A gente conseguiu reunir praticamente 90% do market share de PJ no Brasil numa mesa de jantar e falamos 25 minutos sobre Celero. As outras 4 horas e meia, se não me engano, foi de muita troca. Legal, cara. Então, o nosso objetivo foi trazer alguns dos principais agentes do mercado PJ brasileiro para discutir, para conversar, para trazer pontos de vista diferentes para esses temas que nós estamos conversando aqui, para essa complexidade toda, para potenciais soluções e, óbvio, né, todo mundo resguardando ali suas estratégias e tudo mais, mas foi um ambiente muito rico, onde o feedback que a gente coletou foi muito legal. Porque todo mundo relata essa carência de uma linha de conteúdos para PJ e a gente, no fim do dia, acabou percebendo que todo mundo meio que se conhecia. Já de outros carnavais, já tinham trabalhado junto e tudo mais. Então, foi uma oportunidade, né, de amigos se reencontrarem, mas também de conversar sobre o que vai acontecer com o mercado PJ nos próximos anos. Então, a gente trouxe alguns dados comportamentais que a gente conseguiu evidenciar ao longo de todos esses anos trabalhando com pequenas empresas, algumas atualizações que são bem relevantes e alguns pontos relacionados a esse iminente chegada da geração Z no mercado de empresas. Né? Legal. O que você pode comentar de que o pessoal talvez estava mais curioso para saber ou quis mais compartilhar? Um pouco dessas impressões, assim, o que está na cabeça dessas lideranças que estão cuidando das frentes de PJ aí nas principais instituições? Uma coisa que chamou muita atenção, e a gente, por questão comercial, acaba tendo contato com as estratégias, né, dessas instituições, né? Qual é o objetivo e tudo mais. Tudo super coberto por NDA com Chinese Wall, obviamente. Mas o louco é perceber que as estratégias elas têm objetivos muito diferentes.
Mesmo de instituições que você pensa, não, esses caras são concorrentes. São, mas o que um quer fazer e o que o outro quer fazer é completamente diferente. E trouxeram muito para, até correlacionando com a Febrabotec, quando a gente olha os presidentes falando, né, sobre essa questão de se tornar consultivo. E aí a gente olha para quem está pensando no PJ dessas instituições, falando que, de fato, precisamos ser consultivos. Precisamos explorar soluções que nos permitam ser consultivos. Aí, se eu vou ser mais consultivo que você, é uma questão de mercado, né? Mas, e aí acontece um pouco do que você falou. A mistura de diferentes tamanhos de instituições financeiras, trocando numa mesa que potencialmente elas não teriam por conta própria organizado algo nesse sentido, mas permitindo que uma instituição que não é tão grande quanto o incumbente sente na mesma mesa do incumbente, troque experiência, troque vivência, troque casos de lições aprendidas. E a gente percebeu que isso tem um poder muito grande. Então, a gente fez a primeira edição do Circle agora, e ela tem esse nome justamente porque o objetivo é criar esse círculo de troca, e tem toda uma simbologia por trás do nome, mas... E essa foi a primeira edição já? Não. Foi a primeira edição. Que maneiro. Foi a primeira vez que a gente fez no restaurante do Fazano, aqui em São Paulo, no dia 11. Então, bem no meio da Febrabotec, a gente aproveitou para ter um tempo de atenção desses executivos. E daí o que chama também a atenção da gente? É um desafio, assim, você fazer isso no meio da Febraban. Mas teve muito executivo como é que eu posso colocar aqui? Teve diversos executivos que não conseguiram nem chegar na Febraban por questão de logística e tudo mais. Eu ia falar, porque você tirar a pessoa lá de dentro no meio da feira para conseguir fazer um evento paralelo, cara, tem um esforço muito grande, não é fácil, cara. Não foi um esforço pequeno. A gente teve um time de peso organizando isso e que ajudou muito no sucesso que a gente teve. Mas a carência de temas PJ fez com que o Celero Circle fosse viável. Que legal. Então, isso foi muito bacana. Não é legal que tá faltando tema PJ, né? É legal que deu certo mesmo. Sim. E é uma oportunidade para criar relacionamento. É um mercado muito pequeno, que o relacionamento faz parte do dia a dia. Então, não só essas pessoas se conhecem, mas a gente conseguiu se aproximar de alguns players que não estavam tão próximos da Celero, outros que já são super próximos, já são clientes. A gente teve a presença de parceiros também, a Visa estava lá com a gente. Então, essa oportunidade ela foi muito legal para fazer algo além do óbvio. E a gente gosta de trabalhar com coisas que vão além do óbvio. Porra, muito bom, cara. E vou aproveitar, então, nessa parte de nomes, quero te perguntar mais um aqui sobre a Tina, cara. O que é? Me conta um pouquinho mais disso. E para quem está nos ouvindo aqui, conhecer um pouco melhor, saber o que é, da onde vem esse nome, o que vocês estão arrumando agora? Antes de te explicar de onde veio o nome, todas essas coisas, eu vou te fazer umas perguntas aqui que são super objetivas. Imagina se você entrasse no teu banco e o teu banco falasse para você: olha, Gabriel, você vai ficar sem dinheiro daqui 15 dias. Se você não conseguir receitas de R$10 mil nos próximos 14 dias, você vai ter um default. Mas também temos uma alternativa aqui para você contratar esse produto, para te ajudar nesse período de instabilidade. Mas também temos mais uma alternativa para você. Se você pegar o saldo que está no banco C e pegar os teus recebíveis que estão com a adquirente A, você consegue saldar esse teu default. Então, imagine isso acontecendo no teu dia a dia. Seria relevante para você que tem uma empresa de pequeno e médio porte? Para mim, sim, com certeza. Porque o tempo que... Assim, sobra pouco tempo para fazer essa análise. Então, se eu tô nesse momento que eu preciso procurar qual que é o melhor produto e etc., com certeza essa ajuda ela é bem-vinda. Assim. A Tina é um agente de inteligência artificial que te entrega tudo isso.
Então, a gente não precisa imaginar os carros voando para isso acontecer. Isso já é uma realidade. A gente já consegue fazer isso. Além disso, a gente consegue interpretar os dados gerenciais da empresa. Então, a Tina ela trabalha como literalmente um funcionário. Ela vai gerar insights, ela vai gerar insights personalizados, né? Não insights padronizados que a gente manda em massa. Não, são insights que são de acordo com os indicadores daquela empresa, como aquela empresa se comportou, qual é o tipo de desafio que ela vai ter e o que ela precisa resolver. A gente quer transformar a gestão do dia a dia de um negócio num processo de tomadas de decisão simples. Eu preciso contar quais as decisões que ele precisa tomar, pelo menos no aspecto financeiro. E é isso que a Tina é capaz de fazer. Então, ela é o primeiro produto que a gente demonstra que a utilização dos dados enriquecidos pela Celero entregam sim hiperpersonalização do outro lado. Legal. Não só de experiência, mas também de oferta. E aí, ela vai estar acessível ou já é acessível dentro de um parceiro financeiro ou ela vai ser uma solução independente? Não, ela vai ser atrelada aos nossos parceiros que contratam, né, a Celero. A gente tem lançamento previsto das primeiras funcionalidades da Tina para o início de 2026. Alguns elementos de funcionalidades da Tina já estão disponíveis nos nossos clientes hoje, né? Legal. Então, dentro da solução do Sicredi, além de utilizar a inteligência artificial para fazer o enriquecimento das informações, a gente já utiliza a inteligência artificial para direcionar o usuário. Porque, assim, tem coisas que eu gostaria, como PJ, de fazer parecido com realmente um analista, um gerente financeiro ali. Eu penso, por exemplo, aquela solução de portabilidade do Banco do Brasil. E agora está tendo mais coisas ali também. Beleza, das 1 milhão de conta que eu tenho agora, porque eu também entrei nessa aí de ter relacionamento, quais são os produtos que tem oferecidos ali, valores, qual faz mais sentido, qual que é o contrato no final do dia ali. É melhor eu arrancar esse negócio, tirar na portabilidade para, né, tirar de um lugar, passar para outro e tal. Porque... vou te dar um exemplo. Peguei... E aí eu tenho até que confirmar isso aqui, tá? Não sei se é igual, mas sei lá, peguei o Pronamp. Eu não sei se o Pronamp ele é igual em todas as instituições, na época. Enfim, se era igual ou não, de repente não. É melhor você pegar nesse lugar aqui porque o serviço tá mais em conta, enfim, aí vai fechar a conta para você. Então, eu sinto falta dessa parte agnóstica, vamos dizer assim, de fazer essa análise. E aí, hoje, o que cai para mim é assim, que eu tenho que fazer isso. E aí, chega na hora que eu vou lá e vou ter que caçar essas informações. E o legal é que uma das frases que eu ouvi durante o Circle, naturalmente não vou contar quem falou, até porque um pouco da ideia do Circle é que... cara, aqui ninguém tem crachá. É isso. Tirou o celular, vamos conversar aqui. Exatamente. Desarmado e beleza. Mas uma das frases que eu ouvi que me chamou muita atenção é: nós precisamos ter a coragem de falar que o produto do vizinho é melhor do que o nosso. Se a gente quer provar que o nosso produto é o melhor, eu preciso comparar ele com o do vizinho. E se o do vizinho for melhor, eu preciso ter liberdade para falar que o do vizinho é melhor. E se você parar para pensar em aspectos competitivos, isso é uma loucura. Sim. Você imagina aí... Mas é um nível de confiança que você ganha com o cliente... Exatamente. Que ninguém... Pô, eu vi o Nubank oferecendo cartão Black do C6 pro cliente. Porque ele pegou a informação lá de Open Finance e falou, olha, sabe quanto você está pagando aí no seu cartão do Itaú? Ele arrebentou, sei lá se era o Itaú, mas ó, você está pagando tanto lá, você pode ter com esse mesmo valor um cartão gratuito, um cartão Black. De repente eu não tenho para te oferecer, mas eu vi que você tem essa oferta no C6. Você pode migrar para lá e economizar R$1.000 por ano. É basicamente essa coragem que o mercado precisa ter. E eu não estou falando, não, porque o Banco A vai ser o principal vendedor do Banco B. Não, óbvio que não. Mas é você mostrar para o cliente lá na ponta, olha, as soluções que eu oferto, baseadas no teu perfil, são essas. Se você comparar com o que você está consumindo em outro lugar, você vai ter isso aqui que eu sou melhor, isso aqui que eu sou pior, isso aqui que eu sou melhor, isso aqui que eu sou pior. Por quê? Não, essa transparência é absurda. Principalmente para uma empresa. Tudo que eu puder fazer para aumentar a longevidade, eu estou reduzindo o risco de PDD. Eu estou reduzindo risco de... Simplesmente o relacionamento acaba porque essa empresa morreu. Bom, uma das... É até engraçado, né? Mas nas pesquisas sempre parece que os grandes bancos, assim, eles
as pessoas confiam muito neles, é segurança. Então, o meu patrimônio vai estar lá. Mas a parte consultiva, eu já não confio. E aí, obviamente, está tentando se quebrar muito isso. Mas, assim, olha, de repente, seja o meu assessor de investimento, seja o do crédito PJ ou da PF, eu, como usuário, eu preciso de mais elementos para confiar no meu banco, que ele está me oferecendo a melhor coisa. E você vê que esse movimento aconteceu no investimento, oferecendo produto de outros também, não só o próprio. E é natural que isso aconteça na PJ. Eu achei muito legal o case lá do Banco do Brasil. Não sei se já atualizou os números, acho que já, mas na primeira notícia que teve, cara, mais de 1 bilhão de valor de crédito que foi feito em portabilidade. E eu perguntei para eles, eu falei, olha, você está mostrando os outros. Se o seu for pior, você mostra? Pô, eu também mostro. E aí o cliente vai escolher o que atende ele melhor. E eu acho que se isso vai acontecendo em escala, é melhor para o sistema financeiro como um todo. Se você, né, se a confiança ela é generalizada, você vai ter melhores serviços, você vai ter muita coisa que hoje acaba não existindo. E aí volta naquela história. Pô, eu sou uma empresa pequena, eu já não tenho margem, e eu não tenho também uma pessoa do financeiro que eu posso pagar, que vai ter o conhecimento de fazer tudo, e no final das contas, por não ter nada disso, eu acabo pagando mais em juros ou em produtos, porque eu tenho menos tempo, menos pessoas, assim, sai mais caro, né? E aí, logo no cara que tem uma margem menor. Então, eu acho que isso aí funcionando, pô, vai ser uma alavanca absurda, assim, pro Brasil todo, assim, sabe? É justamente isso que a gente acredita e a gente meio que leva esse movimento para todo mundo que a gente conversa no mercado. Chega um momento onde você precisa ter a coragem para dar transparência. Senão a gente não vai conseguir mudança. E se a gente não conseguir mudança, o mercado continua do jeito que está, não tem inovação, a gente não consegue digitalizar a jornada dessas empresas, a gente não consegue colaborar com o ambiente competitivo. Então, é uma decisão complexa. Não estou dizendo que é um movimento que vai acontecer amanhã, mas a nossa percepção é de que é um movimento que vai acontecer em breve. E como que é para vocês desenvolver uma solução como essa? Porque esse questionamento, ele vem que assim, agora tá tudo... Quem acho que entendeu certo o jogo, tá todo mundo cuidando melhor das bases internas de dados, porque sabe que, cara, não importa o modelo, não importa se entrar lixo, vai sair lixo, então o seu diferencial tá nessa organização de casa, e eu acho que quem já pegou isso, já tem isso de mais tempo, larga muito na frente, independente do modelo que exista aí no mercado. Como é que está sendo para vocês criar isso? Porque uma das coisas que eu mais acho legal na história de vocês é como é que vocês saíram... eu estou reduzindo muito aqui, mas no começo olha, tem um caminho aqui que eu estou fazendo meio que no braço, mas assim, eu descobri caminhos de tecnologia para fazer esse negócio em escala, e o negócio que talvez não fosse tão atrativo no início, que eu vou fazer no braço, ou sei lá como é que eu vou fazer, vira um diferencial absurdo, porque, cara, agora eu conheço profundamente a realidade dos caras, eu consigo fazer isso, aquilo e tal, e é uma base que não dá para você fazer do dia para noite, né? Então, eu queria entender um pouco de como é que tá sendo esse processo, cara. Cara, é gratificante. Porque, de novo, a gente vê algo que a gente acredita muito, e a gente acreditava muito desde o princípio, porque conceitualmente fazia muito sentido. Só que é um mercado muito grande, você não consegue convencer um gigante do dia para a noite. Então, a gente foi aos poucos tendo pequenas vitórias. Então, primeiro a gente conseguiu chamar a atenção de uma empresa de quase $1 trilhão, que é a Visa, e ganhar esse, entre aspas, irmão mais velho, para falar, gente, isso aqui realmente faz sentido. Depois a gente conseguiu o nosso primeiro cliente, que foi o Sicredi, que entendeu que isso fazia sentido e entendeu que isso podia ser um diferencial muito grande para as estratégias que eles têm. E depois o resto foi acontecendo e a gente foi ganhando cada vez mais musculatura e provando com bases cada vez maiores que isso realmente para de pé, que isso realmente faz sentido e que eu realmente consigo, através do comportamento, transformar a minha experiência para esse público, né? Então, além de ser gratificante, é algo que te motiva muito a continuar. Porque a gente estava falando,
nós, né, não somos mais uma PME, mas a gestão da empresa, empreender, cara, é exaustivo. É muito cansativo. Então, além de tudo, né, além da gente ter essa sensação de pertencimento de algo muito grande, isso acaba sendo muito motivador para nós, porque algo que era um simples conceito, no começo era um PowerPoint, hoje está rodando em instituições enormes, está gerando resultado, tá conseguindo seguir adiante e está provando que aquela visão que a gente tinha lá atrás era muito verdadeira. Em alguns aspectos era até maior do que a gente podia imaginar. Muito bom. Para a gente fechar, eu queria falar dessa parte de futuro aqui. A gente já falou um pouco dos dados de Open Finance, né, sendo usados ali de outras formas, mas eu queria entrar um pouco mais nisso. Assim. A gente geralmente fala do dado beneficiando o usuário diretamente, né? O benefício de 1 para 1. Né? Você vai ver meu dado no nível mais granular. Mas ele agrupado também tem muito valor. Então, eu queria que você contasse um pouco dessas novas possibilidades que vão surgindo à medida que a massa crítica de consentimentos ela fica cada vez maior, né? A gente já falamos aí de... não sei se foi 1/3 ou 25% da população bancarizada, proporcionalmente, que já está ali compartilhando os dados. E isso começa a dizer direções de coisas que até antes eram estimativas, e agora a gente consegue fazer com mais precisão, né? Por onde que você acha que a gente tem essa oportunidade de evolução dentro do Open Finance para esse uso de dados não ficar só nesse 1 para 1? Assim? Primeiro ponto, quando a gente está falando do desafio de consentimentos do PJ, a gente conseguiu provar que quando tem uma experiência tangível do uso do dado, você tem 10 vezes mais, cara, 10 vezes mais taxa de consentimento do que quando você simplesmente chega, oi, tudo bem? Me dá teus dados aqui que eu vou tentar conseguir um crédito para você. Já deixa eu atrapalhar aqui rapidinho. Esse número que a gente tem hoje, você acha que isso Porque as pessoas falam assim, tem 60 milhões na pessoa física e na jurídica tem 300 mil, 400, sei lá. Mas esse número ele não vai aumentar também exponencialmente, certo? Acho que assim, tem um teto ali. Onde é que você acha que pode ser mais ou menos falar assim, não, beleza, estamos mais confortável agora. Porque eu lembro, assim, de cabeça, de uma instituição grande, falar que tem 1,5 milhão de CNPJs. E aí eu falei, bom, você tem um ativo, tem um inativo, tem essas coisas todas, mas na minha cabeça, até onde isso pode chegar? Não tem nem noção do tamanho de volumetria, assim. Cara, leva em consideração que a gente tem cerca de 22 milhões de empresas, considerando o MEI. Se a gente levar em consideração que a gente tem quase 4 contas correntes de média por empresa, a gente está falando... O número de 2023 eram 75 milhões de contas PJ no Brasil, para 20 e tantas milhões de empresas. Esse número ele pode ser astronômico. Se eu tirar o MEI da conta? Se tirar o MEI da conta, a gente vai reduzir um pouco mais da metade. Mas mesmo assim, ainda é um número muito alto. Então... O impacto que a gente pode causar com o Open Finance PJ, ele é cara, praticamente... Não, mas porque é muito grande, pode dobrar a base hoje, não sei. Muito mais. Mas o impacto que isso pode causar, ele é quase incalculável. Porque aí a gente começa a escorrer esse impacto para outras indústrias. O objetivo do Open Finance era não ser preso no banking, né? Então, como eu falei brevemente ali atrás, a aplicação dos dados enriquecidos e agrupados para uma telco que decide entrar nesse mercado. Porque ela já tem um relacionamento com essa empresa e aí ela tem uma oportunidade diferenciada. Ou para uma indústria que quer conhecer melhor a sua cadeia de fornecedores ou de clientes e assim por diante. Quer entender a sua presença de mercado. Eu quero entender dentro dessa cadeia de PMEs aqui que eu vendo, quantos % eu represento no spending dessa empresa. Quantos % do meu concorrente representa. Isso é sensacional, né? É você jogar o jogo com o mapa pronto ali, né? Falar assim, olha... Ele consome de mim... Eu tenho um grupo aqui de clientes que consome de mim 30%, mas do meu concorrente está
consumindo 40, 60, 70, como é que eu posso fazer? Eu já sei o preço que eles estão pagando, eventualmente, às vezes, tem um detalhe ou outro que vai fugir, mas se ele junta isso com a base toda dele, já sabendo a escala que esse cara compra, enfim, é uma informação riquíssima ali, né? Exato, e daí ele pode fazer campanha de ataque de base, proteção de base, enfim, uma série de... O céu é o limite a partir do momento que você tem um dado confiável. Que eram coisas que até outro dia, talvez para eles mesmos, fossem... O dogma era assim, cara, não existe ter essa informação. Essa informação não existe. Tá dada, não existe, né? Na verdade, ela existe. Só é difícil de conseguir ter certeza dela. A gente gastou 6 anos para conseguir ter certeza dessa informação. E até hoje a gente está aprimorando tudo, né, para aumentar cada vez mais esses 94% de assertividade. Então, eu acho que a gente está chegando num momento de qualidade e de possibilidades que a gente tem uma folha em branco. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que o nome dela é Tereza Simões. Ela foi nossa investidora, ela é nossa mentora, nossa mãezona, enfim. E ela sempre fala dos momentos de cartolina branca. O que ela quer dizer com isso? É um momento onde não existe um caminho percorrido. Não existe o benchmark para fazer. Você está trabalhando com um cenário de possibilidades infinitas. E a gente está chegando nesse momento de cartolina branca, onde algumas coisas já estão amadurecendo, e a gente começa a ver as aplicações mais criativas possíveis para essas informações. E, consequentemente, o impacto na cadeia das PMEs é monstruoso, dentro do que está nascendo e que a gente está acompanhando o que está nascendo. Então, viver esses momentos de cartolina branca são muito importantes. O problema é que, normalmente, as pessoas não conseguem enxergar o momento da cartolina branca. Porque elas não conseguem ter diversos elementos. E é difícil você estar num negócio onde tudo é possível, né? Sim. Você não tem uma referência, né? Então, nosso cérebro ele vai correr para onde tem padrão, né? Se deixar, você não identifica que você está nesse momento de poder criar, porque a gente está querendo fugir disso, voltar para o padrão ali. Só para você entender um pouco de quão louco é esse momento. Porque, beleza, eu consigo entregar um dado super rico para as instituições financeiras, para outras indústrias e afins. Mas elas nunca consumiram esse dado. Elas nunca consumiram informação de fluxo de caixa. Como que isso encaixa no modelo deles? De que jeito que a gente consegue mostrar a relevância desse dado em comparação com o que está sendo consumido a vida inteira? Porque se eu chegar conceitualmente falando, a partir de hoje você vai consumir fluxo de caixa enriquecido, assim, não existe um que vai falar, não, isso é um lixo, não quero. Não, ninguém fala. A questão é, quanto de trabalho eu vou ter para conseguir consumir esse dado? O seu sucesso do cliente, ele é cada vez, assim... E eu estou vendo isso com todo mundo que eu vou entrevistando, porque grande parte deles também provê tecnologia e infraestrutura, mas esse cara ele tem que quase pegar o crachá do banco e ir lá até ver a coisa acontecendo mesmo, de fato, porque são mudanças grandes. Em alguns momentos você vai falar assim, olha, beleza, você pode começar só com essa informação aqui, depois você vai adicionando essa e assim vai seguindo, mas até esse plano, se você não estiver jogando junto ali com o player, pode ser que aquela planta ali não cresça o suficiente e crie raiz, né? Então você tem que ajudar muito até ela engrenar, né? E por diversos fatores, né? Não só pela questão de querer que dê certo, mas e por ser o nosso trabalho. Mas a gente fala para todo mundo que pensa em contratar a gente ou que já contratou a gente. Nós somos sócios do projeto. Eu não sou um fornecedor. Eu tenho todas as razões do mundo para viabilizar que o projeto entre e eu preciso ter um ferramental para fazer com que o projeto chegue nos seus objetivos, né? Então a gente acaba virando um parceiro estratégico. A gente acaba trabalhando em como ajudar em como interpretar esses números, ajudar em como utilizar esses números. E tem um ponto que é super importante ressaltar, que é a parceria com a Visa, né? Independente se a instituição é emissora Visa ou não, ela pode contratar a gente, né? A gente tem uma parceria comercial. Mas dentro da Visa tem um time de Consulting Analytics.
que é o VCA. E esse time trabalha em parceria com a gente para, eventualmente, até criar modelos para a instituição financeira que de repente deseje essa demanda. Então a gente conseguiu ampliar muito o impacto do serviço da Celero. Eu não entrego só o dado enriquecido, mas a gente tem solução para te ajudar a interpretar esse dado enriquecido, a gente tem solução para te ajudar a melhorar o teu modelo, a gente tem solução para diversos pontos, desde o onboarding do crédito até a cobrança desse crédito, a gente consegue suportar por conta das informações que a gente enriquece e a gente vai conseguindo entender qual é o cenário que cada instituição está lidando. Então, eu acho que essa complementariedade que a gente tem com a parceria da Visa e o quanto eles conseguiram agregar de musculatura para que a gente pudesse entregar o que a gente está entregando hoje, fizeram uma diferença muito grande. Cara, muito bom, muito bom. A gente está chegando aqui ao nosso final. Queria te agradecer de novo pela oportunidade de a gente se atualizar. Eu acho que é legal ver cada vez que vocês vão voltando, como é que vai ganhando mais musculatura, mais coisas estão saindo. E a evolução do próprio mercado, que é algo que me dá essa paz no coração de também então assim, cara, do primeiro episódio que vocês vieram para agora, beleza, a gente tem problemas ali de qualidade de dados, mas assim, já é outra coisa, você já recebe os dados muito mais redondo, o negócio já está rodando, já não tem muito mais aquele questionamento, beleza, tem firmas e poderes, mas assim, são coisas que estão andando, e é um negócio legal de ver que não é simples, mas evolui, e você vê várias soluções de pé que a gente teve a oportunidade de discutir de como seria e já está vendo acontecer, então é um negócio pessoalmente também muito legal de acompanhar, sabe? E se você for parar para ver, é um movimento de um mercado inteiro. A primeira conversa que a gente teve foi aqui há 2, 3 anos. Foi online ainda. Foi 2022, possivelmente. Então... Eu morava aqui do lado, aqui num apartamento aqui do lado, cara. Engraçado. Ali a gente tinha muito de sonho ainda, né? Tinha muito de... Sabemos que esse caminho pode fazer muito sentido. De novo a cartolina aí, vamos ver o que vai dar. Né? Exato. E aí a gente está vendo que as coisas estão se confirmando. E tem, eu acho que, um ponto muito claro, né, na nossa história ali, que foi o quanto a gente sempre foi comprometido com o objetivo de conseguir transformar as coisas. Pessoalmente, dá um negócio assim, cara, talvez eu não seja tão louco. Né? Você imaginava o negócio. Você começa a ter indícios de que é para esse lado mesmo que tá indo a coisa, fala, caraca, legal. Tem esse lado, assim. Não é uma ideia maluca da piazada da Celero. Que nasceu assim. É uma ideia maluca da piazada da Celero. Os caras estão falando de injetar um software dentro do banco. Cara, isso é insano. Eles são doidos, mas você começa a ver e falou, fez todo sentido, sempre fez sentido, né? Hoje em dia a gente fala, nossa, como é que a gente demorou tanto para perceber isso? Mas eu acho que também tiveram as condições de temperatura e pressão para ajudar. Mas o legal é, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da Celero, você pode acompanhar os outros episódios que foram gravados e acompanhar o quanto as coisas evoluíram de uns tempos para cá. É legal porque todos eles são um checkpoint assim, do que tava dando para fazer naquele momento, que de case. Então, vai ser bem legal pegar essa trajetória aí. Agora esse sendo o 4º episódio aí que a gente bate esse papo, cara. E eu não seria eu se eu não viesse aqui fazer uma promessa, né? Qual é a da vez? Temos mais um contrato que a gente não pode revelar. Aí. Para quem não tá entendendo, todas as vezes que a gente veio aqui, a gente tinha algo que a gente não podia revelar. Eles trabalham com NDA, assim. Toda vez vai ter um NDA, um negócio. A gente leva a sério essas coisas. Mas, em breve, novidades muito legais acontecendo aí. A gente tá dando sorte. Quando sair, a gente conversa de novo. Exatamente. O objetivo... A gente sempre promete novidade pra garantir que a gente vai voltar, entendeu? Isso. Aí tem mais um episódio. João, super obrigado de novo pela presença aí. O cara saiu de Curitiba num horário impraticável aí. Não sei o frio que devia estar lá às 5 da manhã. Brigadão de novo. E, pessoal, vocês que acompanharam, aproveita que no nosso portal, letsmoney.com.br, vão ter matérias, tá? Então você vai ver matéria desse episódio e de outros. Então, eventualmente, tem algum episódio que você não conseguiu acompanhar, vai ter uma matéria que os nossos jornalistas estão fazendo, então você já consegue também absorver, então você vai encaixando ali dentro da sua rotina e também assina a nossa newsletter, letsmoney.com.br. Obrigado por acompanhar, manda aí pro time, manda no grupo do WhatsApp, que eu sei que
tem aquele. Pode mandar naquele sem o chefe ou com o chefe, enfim, manda no grupo pro pessoal acompanhar, porque tem muita coisa legal que tá podendo ser feita na PJ. Os contatos do time da Celero estão aqui na descrição do episódio. E a gente se vê no próximo. Grande abraço. Valeu!